Bem-vindo, bem-vinda. Ontem à noite eu acessei a Biblioteca dos Registros Acásticos e trouxe uma leitura planetária que é, no mínimo, preocupante para 2021. Este é Saindo da Caixa com o Akasha. Eu sou Karen Liege e este programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 horas, com leituras planetárias semanais, trazendo para você todas as novidades e percepções do Akasha sobre o momento atual. Fica comigo que eu já conto tudinho para você. Ontem à noite eu resolvi fazer uma leitura planetária para trazer para você essa mensagem para esse início de ano, para 2021. E a primeira imagem que eu vejo é uma metáfora do momento dessa consciência planetária. E a imagem que eu vejo ela é extremamente preocupante. Por quê? Eu vejo uma terra totalmente devastada, com uma terra lodosa, né? Como se houvesse água sobrando nessa terra, como se houvesse muito lodo. E eu vi muito árvores caídas, como um grande desmatamento. Eu vi muito fogo, né? Muita fumaça, como se ao mesmo tempo em que eu tenho essa terra lodosa, desmatada, eu também tenho queimadas. E a quantidade de fumaça que se acumula, ela é muito grande, é como se cobrisse toda a nossa atmosfera. E essa imagem, ela é uma metáfora que traz uma mensagem para esse momento. Então eu questiono aos senhores dos registros o que significa essa metáfora, o que ela traz para a nossa consciência. E a mensagem que ela traz nesse momento é de que é como se fosse instaurado ou instituído o próprio umbral na Terra, em termos de consciência. Por que consciência? Porque, segundo os senhores dos registros, eles me dão um número em torno de 1 bilhão e 101 milhões de pessoas acreditam no fim do mundo. Acreditam que o que está acontecendo no planeta nesse momento é o fim do mundo, que o que está acontecendo é o início do juízo final. Então, esse pensamento, essa crença do juízo final, do final do planeta, do apocalipse, traz para as pessoas um estado de ânimo extremamente pesado, extremamente negativo. E é isto que esta metáfora traz nesse momento para a gente. Quando eu olho para essa situação, onde muitas pessoas, e eu realmente não esperava que houvesse mais de 1 bilhão de pessoas pensando desta forma no planeta, mas aparentemente existem. Essa crença tão negativa traz medo, traz desespero, traz raiva. Esse sentimento que as pessoas estão se colocando, e é mais de 1 bilhão de pessoas, representa então aproximadamente 15% da população mundial. Esses 15% da população mundial, vocês entendem que é maior do que a massa crítica para uma mudança de consciência, exceto que essa massa crítica nos leva para um lado negativo e não para um lado positivo. Não foi me mostrado os dados do quanto há positividade nisso, do quanto pessoas estão despertas. Entretanto, o que foi dito é: muito mais pessoas baixaram o seu nível de consciência do que elevaram. O que eles tentaram me passar naquele momento é que havia muitas pessoas que eles chamam
nesse momento de os filhos da luz, por serem pessoas que estavam tentando se iluminar, tentando despertar, que também entraram em desespero, que também entraram dentro dos seus eus mais negativos e que acabaram baixando muito o seu estado de consciência, muito mais do que pessoas que estavam para despertar e despertaram. Então você percebe que nós tivemos um ano onde o estado de consciência planetário ele não melhorou, ao contrário do que muitas pessoas por aí andam dizendo. O que foi falado também é que exatamente isso, né? Há uma propagação muito grande de mensagens que não são verdadeiras. E essa propagação de mensagens que não são verdadeiras sempre tem um propósito por trás e estão nos levando exatamente para o lado oposto. Então, esse é o primeiro momento, é a parte mais importante dessa leitura e é o que nós devemos olhar nesse momento. Então, agora eu vou começar a abrir partes dessa leitura para que a gente possa ver e entender todo esse conteúdo. Há aqui um alerta para estes que eles chamam de filhos da luz. De novo, filhos da luz é um termo que aqui foi usado pelos auto-escolhidos, ou seja, pessoas que escolheram trabalhar em prol da humanidade. Esses são chamados filhos da luz. Não porque tem algo diferente, não porque são especiais ou são escolhidos de alguma forma, mas porque em algum momento da sua jornada escolheram trabalhar pela luz. A questão é, há um alerta poderoso aqui. Muitos destes filhos da luz, ao chegar, 2020, com tudo isso que aconteceu, acabaram se acomodando, entenderam que este movimento de 2020 já era um movimento por si só transformador. E então esperaram que as coisas apenas acontecessem e não tomaram as rédeas da sua vida, não tomaram as rédeas do seu autoconhecimento, das suas curas, não fizeram o que tinha que fazer. Muitos filhos da luz ficaram parados, acreditando que tudo o que aconteceu em 2020 já era o resultado, quando na verdade era apenas um pedaço do caminho, era apenas um impulso. E o que acontece é que é justamente isso, é acreditar que outros estão fazendo o trabalho, outros estão fazendo as mudanças porque eu tenho que fazer. Então, nesse momento, essa atitude dos filhos da luz é uma atitude que contribuiu para que essa consciência, esse nível de consciência na Terra baixasse e não aumentasse, como a maioria das pessoas está acreditando. E aqui vem a questão que eu falo sempre sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é saber que, em primeiro lugar, nós estamos todos conectados, então eu sou responsável principalmente pela minha parte, pelo meu crescimento, pela minha iluminação, pelo meu autoconhecimento, pelas minhas curas, porque afinal de contas estamos vivendo uma experiência encarnados, onde o meu ego toma grande participação naquilo que eu faço, naquilo que eu aprendo. E se eu não consigo lidar com isso, então talvez os meus esforços vão por água abaixo. E é exatamente por isso que, quando nós olhamos para essas pessoas que estão entrando no medo, e muitos filhos da luz entraram no medo também, entraram nas energias de desespero, de desesperança, de dor, e acreditaram que o que está acontecendo é sim totalmente negativo.
Então isso está puxando o resultado para baixo. E aí, podemos dizer que tudo que aconteceu em 2020 é negativo? Podemos dizer que é positivo ou negativo? Não. O que nós fazemos com o que aconteceu é que pode ser positivo ou negativo para a minha vida. Se eu não tomo atitude nenhuma, eu deixo os outros trazerem um resultado e eu acabo não contribuindo para esse resultado. Então, essa é uma das partes mais importantes dessa mensagem que veio e que traz essa sabedoria, vamos dizer assim, que traz esse conhecimento. Está tudo perdido? Depende. Se você pensa em continuar não fazendo nada, eu digo, já está tudo perdido. Se você agora, com essa mensagem, disser, ok, vamos levantar as mãos e vamos começar a trabalhar, vou me buscar, vou fazer a minha terapia, vou me curar, vou me conectar ao eu sou, vou mudar a minha consciência, vou mudar a minha forma de pensar sobre as coisas, então não está nada perdido e a luz já ganhou. Mas nós precisamos fazer o movimento. Não fique parado no meio do caminho. O caminho ainda não acabou. Também foi falado que existe uma tradição humana, uma forma de contagem do tempo e que, pelo menos na maioria dos países, logo após a virada do ano, logo após o ano reiniciar, existe um aumento muito grande da consciência planetária, existe um aumento muito grande das energias planetárias, em função de que as nossas emoções humanas, elas são reativadas, elas são reiniciadas, porque é como se nós saíssemos do estresse, é como se nós saíssemos do momento que estava acontecendo. Esta forma de pensar, esta tradição que nós cultivamos de reiniciar o tempo no início do ano, faz com que haja uma ilusão de que tudo melhorou, de que os problemas acabaram e que está tudo bem. A questão é que o que acontece em função disso é que, de novo, emocionalmente nós nos acomodamos, porque temos a sensação que está tudo bem, então não precisa mais fazer nada. E nós paramos. E essa parada de tentar crescer, de tentar melhorar, de tentar resolver as energias planetárias, faz de novo com que haja em seguida uma baixa. E essa baixa é que é perigosa. Então, nesse momento, eu pessoalmente faço um convite para você. Sabe esse sentimento de abertura, de gratidão, de sensação de que vai dar tudo certo? Mantenha isso com você para o resto de todo o ano. Não deixe que isso escape de você no primeiro problema que você tiver. Não permita isso, porque senão você vai estar contribuindo para a baixa das energias planetárias daqui a 2, 3, 4 meses, seja lá quando for. Então, leva essa energia contigo para o resto do ano. Assume a responsabilidade de ser você o portador dessa frequência, de ser você o portador das informações necessárias para que a nossa consciência se mantenha expandida. Então, esse é o convite que eu faço para você, que você tenha essa consciência de que nós, como seres humanos, nós temos, como eu vou dizer assim, o costume da preguiça, de ir pelo caminho mais fácil. Entenda que há um ciclo. Nós oscilamos, o planeta oscila, a consciência oscila. Então, precisamos fazer um esforço, que é o que eu falo sobre prosperidade, por exemplo. O fluxo da abundância é natural do universo. A prosperidade é um esforço que você precisa fazer.
Ou seja, vamos falar, por exemplo, em dinheiro, né? O fluxo da abundância financeira, ele é natural no universo. E ele está aí, você só precisa entrar no fluxo. Mas para você realmente enriquecer e não perder tudo que você ganha ou gastar tudo que você ganha, você precisa se esforçar. Você precisa trabalhar, estudar, criar estratégias, manter uma certa continuidade de ações. A mesma coisa tem a ver com essa consciência que nós estamos montando. Então, da mesma forma, o fluxo dessa consciência, ele é extremamente abundante no planeta. Ele é extremamente abundante em todo o universo. O que nós precisamos é trabalhá-lo para que ele aumente. E não cada vez que nós achamos que chegamos num patamar legal, a gente para e deixa esse fluxo nos levar e a gente não faz mais nada. Não, a gente precisa aumentar isso. Porque é esse aumentar que vai fazer a diferença nessa mudança, nessa transição planetária que nós ainda estamos passando, que começou há bastante tempo e que não vai terminar tão cedo, porque é uma transição, é um período grande de transição. Em algum momento, nós vamos perceber que nós estamos em um lugar melhor do que nós estamos aqui, mas apenas se a gente fizer isto acontecer. Não é de graça, não é automático. Precisamos nos movimentar. Há um outro alerta aqui relacionado à questão das fake news. E a gente precisa entender que não podemos generalizar absolutamente tudo. A questão das fake news, as histórias que são criadas, muitas dessas histórias para manter as razões de pessoas que se acreditam serem os donos da verdade. Então, o que foi alertado aqui sobre a relação das fake news? Não vamos demonizar a ciência. A ciência não é responsável por muitas coisas que estão acontecendo. Existem algumas empresas por trás de algumas pesquisas que, sim, estão muito mais preocupadas com o lucro. Mas existem muitas pesquisas sérias. Vocês precisam entender que um pesquisador, um cientista, geralmente ele está muito mais preocupado em encontrar a verdade do que em ganhar dinheiro. Tanto que muitos cientistas ganham bastante pouco. Muitos se mantêm como pesquisadores da universidade por praticamente toda a sua vida e o dinheiro que eles ganham é realmente muito pouco pelo tempo de trabalho e pelo tempo de estudos que eles se dedicam àquela pesquisa. Então, vamos parar de generalizar, vamos parar de achar que tudo é do mal, tudo é da teoria da conspiração, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Há um alerta muito grande sobre isso. Você só presta atenção em notícias que corroboram a sua crença, então você está errado. Você corre um grande risco de cair nas mãos de manipuladores. Você precisa olhar sempre os dois lados. Não importa o quanto você acha que possa estar errado. Busque, procure, pesquise, vá atrás de fontes que você percebe que são mais isentas. Mesmo que esta fonte esteja dizendo para você exatamente o oposto daquilo que você acredita. Talvez você estivesse acreditando em algo errado desde o início. Então, vamos parar de polarizar as informações. Vamos parar de olhar para tudo como se fosse um Grenal, como se fosse um jogo de opostos. Grenal, para quem não sabe, é Grêmio e Inter, né? É o jogo Grêmio e Inter. E olhar desta forma nos faz torcer, nos faz nos tornarmos venais naquilo que a gente escolhe.
é a velha história de achar que é muito melhor ter a razão. Ou seja, eu preciso ter a razão, eu preciso estar certo. Isso é uma questão do ego. O espírito, ele aceita o erro, o espírito não julga. O ego é que tem essa necessidade de não poder errar, de ter sempre a razão, de saber mais do que o outro. Então nós precisamos olhar, sim, para essa questão das fake news. Talvez aquilo que você esteja acessando seja sim uma fake news. Cuidado, quando tudo diz, né, essas previsões que dizem que vai acontecer, daqui a 3 meses acontece, não aconteceu, daqui a 4 meses acontece, não aconteceu de novo, daqui a 2 meses acontece, e isso vai se propagando, se propagando, se propagando. Será mesmo que isto é uma previsão? Quando dentro dos registros eles colocam exatamente que não há exatamente uma previsão. Os registros eles trazem o que está lá e não há uma previsão, principalmente pelo fato de que as pessoas são co-criadoras. E aqui está sendo falado isso. Aqui está sendo dito. Faça a sua escolha agora. Se você não se transformar, não vai acontecer a transição. Nós não vamos atingir a consciência de quinta dimensão. Ou pelo menos você não vai. Ninguém vai para a quinta dimensão na carona do outro. Ou você vai porque você alcançou, ou você não vai. Ninguém vem para salvar você. Ninguém vem buscar você numa nave. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Não tenha dúvidas disso. Ninguém vem buscar você numa nave porque tem uma catástrofe para acontecer. Os seres que estão em outras dimensões, eles não estão tão preocupados assim com a sua morte física. Porque para eles, essa experiência física não é a sua vida de verdade. É apenas uma experiência. Então, se você morrer, significa que você vai estar em outra consciência. Para eles, tudo bem. É a sua experiência. Então, pare de achar que alguém vem salvar o seu corpo físico. Pare de achar que vem um salvador para nos tirar os pecados, para etc, etc e etc. Essa história já está muito batida, muito rodada, muito modificada. Então, vamos olhar com bastante atenção para isso. Você vai para a quinta dimensão, ou melhor, a sua consciência vai ser uma consciência de quinta dimensão daqui para adiante. Ou você vai permanecer preso na ilusão, ou você vai permanecer preso no véu de Maia. É isso que nós estamos dizendo aqui. Cuidado com as fake news, vá sempre atrás, não espalhe notícias de fake news, por favor, não espalhe. Vá atrás. Existem alguns sites, tem o eFarsas, eu não lembro o nome dos outros sites, mas você vai achar, digita lá um pedaço do texto e busca lá, coloca eFarsas, por exemplo, e vai aparecer para você vários sites que estudaram, que analisaram o caso, que trazem observações palpáveis para algo que é fake news ou não. Olhe para a maneira como isso é analisado e como, na maioria das vezes, esses sites usam da lógica para entender algo que é verdadeiro ou não. Mas tudo é escolha, então você pode escolher. Entretanto, que não existe salvação, existe causa e consequência. Se você expandir a sua consciência para uma consciência de quinta dimensão, então você faz a transição. Se você não expandir, você permanece na Matrix. E é assim, simples assim. Qual é a forma de você se libertar? Se conectando com o Eu Sou e acessando o amor incondicional.
Foi falado também que há sim uma configuração, uma conformação energética ou de consciências nesse momento que age como se fosse um grande imã puxando a consciência das pessoas para um nível um pouco acima, mas que essa configuração sozinha não vai trazer todo o resultado que precisamos. Então, há uma possibilidade de melhora por causa das configurações astronômicas, há uma configuração de melhora. Mas não podemos achar que isso vai me transformar. Isso vai facilitar a minha autotransformação. Isso vai facilitar com que eu faça o movimento. Então, esse é o momento de tomar as ferramentas que nós temos nas mãos e trabalhar e fazer todo o movimento de autoconhecimento, de autotransformação, de autocura, de busca de mais conhecimento, de poder conseguir fazer a conexão com o eu sou, acessar os registros akáshicos, trazer direto as informações, trazer direto do akasha essas informações. Isso é extremamente importante, porque quando você tem esse canal aberto para os registros akáshicos, para o eu sou, você é dono do seu caminho, você pode fazer as escolhas e você pode saber para onde essas energias estão indo. Você não precisa esperar que alguém diga para você. Não é mais o momento de ser discípulo ou seguidor de alguém. É o momento de assumir essa transformação. É o momento de fazer a própria transformação. Então, novamente, é importante a gente perceber, embora haja uma configuração astronômica dizendo que esse é o momento, de fazer essas transformações, essa mesma configuração vai trazer grandes transformações. E uma das grandes transformações possíveis é sim uma mudança do sistema de governo, do sistema político e talvez até do financeiro. O financeiro muito provavelmente mundial. Esses acessos a essas duas informações do sistema financeiro mundial e de uma mudança de governo, de sistema de governo no Brasil, isso já tinha sido acessado outras vezes, isso há 4 ou 5 anos atrás, eu já tive essa informação e ela voltou agora nessa leitura falando sobre isso, que essa configuração que nós temos esse ano pode trazer finalmente essa mudança do sistema de governo no Brasil. Finalmente, é passado a mensagem para que a gente aprenda a ter coragem de enfrentar tudo que vem pela frente, tudo que nos é trazido, bom ou ruim, agradável ou desagradável, que a gente possa determinar pelas nossas próprias escolhas se a gente acha agradável ou não, que a gente possa determinar pela nossa própria força se é fácil ou não, e não apenas se entregar e não apenas desistir. Então esse é um cuidado que nós devemos ter, porque muitas pessoas estão tendo sentimentos de desistência, de falta de força, e muitas vezes estes sentimentos, essas escolhas inconscientes, elas são atendidas. E a gente vê muitas vezes a caminhada de alguém se encerrar antes em função de uma escolha feita no momento mais emotivo. Logicamente que isso vai depender do estado de consciência da pessoa e também dos contratos e acordos que essa pessoa traz ao longo da sua existência. Finalmente também é trazido uma informação de que talvez haja um conflito na área central do Brasil e que esse conflito talvez traga sim uma interferência militar, mas aqui não é colocado como algo que ali já haverá uma mudança do sistema de governo, enfim, mas apenas isso, que haveria uma interferência militar. Eu entendo que essa informação não é uma
predição, não é uma definição, né, para o futuro, mas sim uma informação daquilo que as pessoas já estão se preparando, se organizando para fazer, de um lado ou de outro. Então, tudo são escolhas. Essas são as informações, essa é a leitura desse início de ano. Eu espero que você não tenha achado essa leitura muito pesada. Na verdade, ela é aquilo que é um chamado à nossa consciência para despertar, um chamado à nossa consciência para que a gente se atrele à nossa própria coragem, para que a gente assuma o mestre dentro de nós e para que a gente consiga entender que tudo aquilo que acontece aqui é causa e consequência daquilo que nós mesmos escolhemos. Gratidão por você ter acompanhado. Esse é o primeiro episódio desse programa novo que vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã no canal do YouTube Porto Terapia. Então, se você ainda não segue esse canal, por favor, inscreva-se, aperta o sininho, dá um like no vídeo. As pessoas têm que lembrar, né, de dar um like. Por quê? Porque aí toda semana você recebe o aviso de que um novo vídeo já está disponível. Um grande beijo no seu coração e até a semana que vem.